Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero meditar aqui, segundo Reis, um texto lindo, que diz assim a palavra do Senhor. Segundo Reis, capítulo 4, verso 38 a seguir. O título da leitura: havia veneno na panela, né? A morte que havia na panela é tirada. Diz assim: conselhente a nossa liderança, né? Nós que somos obreiros, os líderes, os irmãos que estão aí com seu rebanho em mãos, que estão delegando tarefas aos seus liderados. Eu achei muito importante meditar nessa passagem com essa visão de liderança. Diz assim: voltou Eliseu para Gilgal e havia fome na terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para que os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colochítidas. Voltou e cortou-as em pedaço, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Bom, em primeiro lugar, nós vemos que um homem chamado Eliseu, um profeta, um grande líder, um homem de Deus, inquestionável, mas todos nós que estamos diante de uma missão, diante de um trabalho, diante de algo que Deus coloca em nossas mãos, nós cometemos falhas, porque nós somos humanos. E nós vemos a trajetória desse profeta tão grande, tão maravilhosa, e eu pude observar aqui alguma coisa que ele não deveria ter feito, não sei. Mas, porém, traz um grande ensinamento para nós, obreiros. Diz o texto que quando ele volta para Gilgal, as pessoas estavam com fome ali. E ele, diante daquela situação, querendo resolver a situação, logicamente, que todo líder, ele preza, ele observa, ele tenta ajudar a todos da melhor maneira possível. E ele então, ele delega alguém ali que estava fazendo a obra de Deus também juntamente com ele, uma pessoa, um membro daquela comunidade que estava ali por perto. E os discípulos dos profetas sentados diante dele, disse ao seu moço: olha, vamos fazer algo para esse povo comer. Mas, porém, alguém precisa lá apanhar, cortar esses legumes. Porém, então saiu um ao campo apanhar. Esse cooperador, esse servo do profeta que saiu a apanhar, ele começou certamente uma pessoa muito disposta a fazer a obra de Deus, fazer missões, ajudar o obreiro em tudo na casa. Não, eu preciso ajudar o meu pastor, o meu líder, o meu Eliseu.
eu preciso auxiliá-lo, mas eu sou uma pessoa útil, então eu vou fazer, vamos fazer. E saiu. Mas tem um problema sério aqui. Essa pessoa com qual ele sai para apanhar esses legumes, e ele pega então ali algo que ele não conhece, algo que ele não sabia o que era. E de repente ele pega essa trepadeira, né, silvestre, alguns dizem que era semelhante um pepino ou coisas assim. A verdade é que ele não conhecia. Ele pegou as coisas úteis, mas pegou também algo que ele achou bom, bonito, sem conhecimento. Ele pega e leva esse alimento. E quando ele volta, ele corta em pedaços, que eles começam, aqui diz o texto, ele cortou em pedaços, pondo na panela, visto que não as conhecia. Depois de tudo pronto, deram de comer aos homens. Enquanto comia, deram aos homens. Enquanto comia do cozinhado, alguém disse: existe veneno na panela. Não coma. Se alguém comer, corre risco de morrer. A morte na panela, ó homem de Deus. Existe morte, tem veneno aqui nessa comida. Alguém conheceu o que estava ali dentro. Deus, quando a gente delega algo para alguém dentro da casa de Deus, essa pessoa precisa estar apta ou ensinada a realizar algumas tarefas, precisa ser instruída para não cometer o que esse homem cometeu. Sem conhecimento, levou veneno para dentro da panela. Isso às vezes acontece no meio da igreja, no meio do povo. Quantas vezes o obreiro, por uma disposição daquele membro, precisamos ajudar, precisamos fazer, e a pessoa se dispõe. Não existe nada de errado nisso, isso é louvável. Oxalá que todos tivessem a disposição de fazer algo, mas cabe a nós instruir, ensinar, para que não traga para dentro da casa de Deus, ou para o seu próprio ministério, ou para o ministério daquele próprio membro, algo terrível, algo que pode prejudicá-lo para o resto da sua vida. E não puderam comer, porque havia algo que poderia matá-los, algo que estava ali dentro daquela panela, algo terrível que não poderia ser ingerido. Porém, ele disse: trazei farinha. E ele deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Uma outra coisa aqui, o profeta, ele tinha farinha lá, mas ele preferiu fazer o quê? Algo mais instantâneo, fazer algo mais rápido para acabar logo com a fome daquele povo. Então, muitas vezes o improviso traz prejuízo. Ele tinha farinha. Nós vemos aqui a trajetória desse homem, um pouco de azeite, um pouco de farinha e tal, e o milagre aconteceu. E aqui ele tinha farinha. Então ele fala: traz a farinha. A farinha já estava lá. O milagre teria sido realizado com aquela farinha. Mas vamos fazer então aí um cozido, um ensopado, um macarrão instantâneo para os nossos dias, né? Algo bem rápido. Vamos acabar com isso logo. E ele então deitou na panela e disse: tira de comer para o povo.
e já não havia mais nenhuma morte, não havia veneno na panela. Mesmo acontecendo esse grande milagre, onde eles puderam comer, saborear, ainda não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Deus já tinha providenciado a solução por completo. Um aprendizado muito grande para os líderes. Então, o versículo 42 diz o seguinte: veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Olha que lindo! 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Olha aí, irmão. Porém, seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Eterno: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Eterno Deus. Olha que lindo. Aí sim, o profeta, o líder, entendeu que realmente era para ter feito. Porque veio alguém que trouxe algo que já estava separado para Deus. Os pães das primícias, 20 pães cevados e espigas verdes. Aquele homem, o que ele tinha colhido, o que ele tinha trazido para oferecer, era algo das suas primícias, coisa que ele estava levando, justamente porque Deus já tinha providenciado. Aleluia! Deus já tinha providenciado a comida para matar a fome daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali. Porque o profeta Eliseu disse: olha, pode dar, mas o homem, que a missão era de Eliseu, a palavra estava com o líder, e o líder entendeu o que Deus iria fazer, mas aquele homem ainda não tinha entendido. Mas como que eu vou colocar isso para esse tanto de gente? Mas o homem confiou, porque o seu líder deu segurança, sustentou a palavra que Deus tinha entregado a ele. E ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque o Senhor me disse, assim diz o Senhor, comerão e vai sobrar ainda. Então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Eterno. Então a palavra de Deus, ela vem até o líder, mas não é a palavra do líder que vai resolver. O que vai resolver é a palavra que Deus colocou no coração, na boca, no entendimento dessa liderança, para que o milagre aconteça. Está faltando às vezes um pouco mais de visão em nós, é entender e compreender o que Deus tem para nós a cada dia, a cada porção. Então que Deus abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Muito obrigado.